Olá, bom dia a todos. Tudo bem? Estamos começando agora mais uma quarta processual. Hoje vamos receber aqui o professor Dierle Nunes para falar de um tema super importante, né, que é a virada tecnológica no direito processual e a possibilidade de deslocamento da atividade decisória, né, para a máquina, né, os riscos e as possibilidades. Então, o professor Dierle Nunes é um dos grandes, né, estudiosos desse assunto e a gente vai ter a oportunidade de ouvi-lo aqui e tirar as nossas dúvidas. Quem tiver dúvidas pode ir enviando aqui pra gente pelos comentários, que eu vou ficar de olho. E aí a gente vai poder dialogar com ele e tirar, né, na verdade, a dúvida, né, dos advogados, da advocacia de forma geral aqui na ESA, sobre essa novidade, né, que é o uso da tecnologia, dos algoritmos, né, pelo Poder Judiciário. E esse uso das tecnologias pelo Judiciário, ela vem crescendo, né, cada vez mais, e agora com inúmeras iniciativas do professor ministro Luiz Fux, que é meu professor lá na UERJ, e meu orientador. Ele está com várias iniciativas lá no CNJ de usar mais a tecnologia em favor, né, da eficiência, do processo judiciário. Aqui, acabei de ver que o professor Dierle Nunes entrou. Aqui já enviou para mim a solicitação. E aí, aceitar enquanto... Acho que está conectando, pessoal. Bom dia, Bom dia, Natália. tudo bem? Tudo ótimo. Professor Dierle, é uma grande honra para a gente aqui da ESA e especialmente para mim, que, como eu te disse, né, quando eu fiz o convite para você participar aqui das quartas processuais, foi uma palestra sua, né, nas jornadas lá de processo civil, que trouxe o meu interesse sobre o tema, me fez querer pesquisar, me interessar, e hoje eu estou no mestrado da UERJ escrevendo a minha dissertação justamente sobre esse tema. Então, aqui para mim hoje vai ser muito enriquecedor. Tenho várias dúvidas que eu tenho certeza que vão ser, né, super esclarecidas aqui na sua exposição. E aí, professor, antes de te passar a palavra, eu vou fazer a apresentação, que é uma praxe nossa aqui no rito aqui das quartas processuais, embora dispense apresentações. Eu vou falar rapidamente alguns pontos do seu currículo. Bom, o professor Dierle, ele é doutor em Direito Processual pela PUC de Minas e pela Università degli Studi di Roma, La Sapienza. Desculpa aí o meu italiano, que não, não é nada bom. Mestre em Direito Processual pela PUC de Minas e professor da PUC Minas e da UFMG. O professor Dierle também é autor de vários livros e muitos deles vêm me ajudando aqui a construir a minha dissertação. Muitos deles foram muito importantes, né, na minha caminhada até aqui. Eu até trouxe um aqui, deixei um deles separado para divulgar, né, que tem tudo a ver com o nosso tema, né, inteligência artificial e direito processual, que já está, essa aqui é a versão, né, de 2020, já está na edição nova de 2021. E além de muitos outros, né? Desconfiando da imparcialidade dos sujeitos processuais, o fim do livre conhecimento, do convencimento motivado, dos precedentes, a mutação dos ânimos argumentativos. Então, assim, além desses livros, muitos outros artigos que eu tenho acompanhado, né? Todos que saem na Repro e todos que são disponibilizados lá na sua página, né? Da academia. Então, feito esse esclarecimento aqui inicial, eu passo a palavra para o professor Dierle Nunes. E vou aproveitar para colocar aqui na tela, fixar o nosso tema de hoje. Tá ótimo. Bom dia para todas, para todos. Natália, muito obrigado pela gentileza da apresentação, bondade enorme sua. Eu fico muito feliz de ter suscitado em você o interesse nesse tema, até porque nessa palestra, quando você fez menção, o tema não era um tema, digamos assim, que não estava dentro, digamos assim, da ótica da grande maioria dos processualistas no Brasil, apesar de já ser uma tônica já recorrente em outros países já há mais tempo, pelo menos no que diz respeito à questão das chamadas ODRs, das Online Dispute Resolutions, já é um aspecto já
estruturado desde o final da década de 90, mas agora com a pandemia e com o próprio avanço da justiça digital, em especial pela atuação, inclusive, muito consistente do CNJ e do Supremo, sob a batuta dos ministros Toffoli e agora do ministro Fux, houve inclusive uma ampliação. Salvo engano, o ministro Fux é seu orientador, não é isso? É, meu orientador, sim. Então está em ótimas mãos, e ele, inclusive, é um entusiasta, inclusive, dessa ampliação desse movimento, que me parece um movimento irrefreável e que nós, do direito, precisamos, digamos assim, começar a perceber como que eles vêm se estruturando para exatamente começar a entender os impactos da tecnologia, que vai perdendo esse caráter meramente instrumental e vai promovendo isso que eu venho chamando de virada tecnológica, que é exatamente a percepção de que isso modifica a própria racionalidade dos institutos jurídicos, o próprio modo como, no caso nosso do processo, nós pensamos em novas formas de dimensionamento de conflitos em geral, através até de Dispute Systems Designs, de DSDs diferenciados. O Rio mesmo tem algumas experiências muito interessantes, alguns cases muito interessantes, inclusive no que diz respeito a modelagens de DSDs interessantes para dimensionar conflitos. Então a gente vivencia esse movimento, que basicamente tem 3 grandes fases, e que me parece que a gente, quanto mais nós tivermos pessoas percebendo o fenômeno, estudando o fenômeno, exatamente estabelecendo contrapontos ao fenômeno, porque não se traz só benefícios, trazem benefícios, mas trazem também riscos, como está inclusive no título da nossa live de hoje. E o objetivo é que nós, do direito, inclusive, comecemos a nos preocupar com isso. E recentemente, inclusive, foi editado agora, foi divulgado um draft que vazou da União Europeia para a tentativa exatamente de regulamentação da inteligência artificial, por exemplo, por todos os aspectos que isso começa digamos assim, impactar a nossa vida no nosso cotidiano como advogados, como juízes e na própria modelagem do sistema de justiça, do sistema processual de um modo mais amplo. Eu vi aqui que tem um monte de amigos aqui, meu queridíssimo amigo Alexandre Freitas Câmara está aqui, o Marcelo Mazola, o João, então um abraço para todo mundo aqui. E na medida que eu vou vendo aqui, porque isso passa muito rápido, eu vou aqui saudando os queridos amigos aqui. Bom, professor, eu acho que assim, é muito importante, né, a gente ter esse tema aqui hoje, já que a gente está aqui na Casa dos Advogados, né, na Casa de Advocacia, na Escola Superior de Advocacia aqui do Rio, para desmistificar, né, essa questão da tecnologia, que muitas pessoas acabam tendo receio, mas será que agora um robô que vai julgar meu processo, como é que isso vai ser, como é que eu vou interagir, né, com um robô? Aí as pessoas já falando do Vitor no STF, né, na aplicação dos temas, enfim. Aí eu queria assim, ouvir de você essa questão desse receio, né, para a gente já começar desmistificando e as pessoas já entenderem melhor, né, a advocacia entender melhor essa problemática, né, do auxílio da máquina na atividade decisória. Eu sempre gosto de falar isso, né, porque o que a gente vai falar hoje é da deslocamento, possibilidades e riscos, mas a possibilidade do auxílio eu acho que é uma coisa mais concreta, né, que a gente mais já palpável, com certeza. Na verdade, Natália, tecnologia no direito processual, ele passa, como eu já comecei a falar, através basicamente de 3 etapas. Uma primeira etapa é a etapa de digitalização, efetivamente, das atividades processuais, na qual o Brasil tem um destaque proporcionalmente aos outros países do mundo. A gente tem um nível de digitalização brutal, por força de todos os movimentos em torno da criação das plataformas de processos eletrônicos, com todas as suas mazelas, mas isso nos oferece, sem dúvidas, uma facilidade. E para a advocacia, isso já traz um desafio, ou seja, nós mudamos de uma advocacia que ela era principalmente desenvolvida em papel e em um contato direto com o juiz, e nós começamos a lidar com uma advocacia de tela. Antes de tela, simplesmente no que tangia às petições, e hoje de tela, inclusive, na própria elaboração de audiências e sustentações orais por videoconferência, e etc, etc.
sustentações orais gravadas, ou seja, a ideia da hiperoralidade, ou seja, da oralidade por hiperlink, ela produz uma modificação. E nessa etapa da digitalização, que é exatamente essa etapa na qual nós mudamos para a tela, isso já traz uma mudança para a nossa vida como advogados. Ou seja, nós precisamos começar a pensar em modelar as nossas petições para serem lidas em tela e modelar as nossas exposições para serem percebidas em tela também. E, nesse aspecto, um campo que ganha muita força é o campo do legal design e do visual law, devidamente aplicado. Isso quer dizer o quê? Você vai usar elementos de design, que na verdade é você dar funcionalidade para a informação escrita. Só para trazer um paralelo, todos nós vivenciamos ao longo da nossa vida a mudança gráfica dos jornais. Como que o jornalismo mudou, e hoje que a gente quase todos nós lemos os jornais no smartphone, o próprio modo, a estrutura que as informações são passadas, elas sofreram uma modificação muito grande. Nós do direito, não. Nós continuamos fazendo petições, decisões, etc., seguindo padrões gráficos antiquíssimos e que dificultam, inclusive, a própria leitura das peças, especialmente num sistema jurídico como o nosso, no qual os juízes têm tamanha carga de trabalho de leitura e fica muito mais complicado fazê-lo em processos em autos eletrônicos. Então, me parece que o uso com técnica desse design, ele pode favorecer para você tornar as petições mais objetivas, para você acentuar as informações mais relevantes, para você usar até graficamente na petição poucos elementos, de 5 a 9 elementos gráficos, para fazer com que a informação seja melhor compreendida, uso de infográficos, linhas do tempo, etc, etc. Claro, tudo com muita parcimônia. Isso não significa transformar a sua petição numa revista, porque por vezes eu fico recebendo no WhatsApp alguns possíveis modelos de petições em visual law que virou um panfleto. E isso, inclusive, gera estranhamento, porque a mente humana, por estudos empíricos, ela é neofóbica, ela tem raiva de tudo que é muito novo. Então, na verdade, você tentar conciliar elementos de uma petição familiar sob a ótica do juiz, porque o objetivo do emprego disso para nós advogados é favorecer e auxiliar no nosso contraditório como influência e não surpresa. Então, a ideia de nós otimizarmos as informações, não transformar a petição em uma petição bonita, ou seja, design não é estética, design é funcionalidade, e levando em consideração que você leva em consideração elementos gráficos para poder potencializar as informações. O meu amigo Mazola, que está aqui, inclusive, tem textos, inclusive, falando do próprio uso de QR Codes acerca de vídeos, que você pode gravar, inclusive um despacho por hiperoralidade. Na hora de você fazer sustentações orais, você também usar padrões gráficos, de você projetar ao longo da sua exposição um documento, uma linha do tempo, isso auxilia. Eu tenho tido uma experiência muito positiva em todos os tribunais que eu venho me manifestando ao longo da pandemia, nessas audiências todas, nessas sessões de julgamento por videoconferência, e todos os tribunais, com pouquíssimas exceções, aceitam na hora que o advogado vai fazer a sustentação que ele projete ali as informações, claro, de modo levando em consideração a boa-fé objetiva, ou seja, ele não pode inovar ali de argumentos que não se encontrem nos autos, etc, etc, mas os tribunais vêm se mostrando muito, digamos assim, favoráveis ao emprego disso, e inclusive facilita a própria vida deles. E a minha experiência, inclusive, como advogado, demonstra que isso impacta de modo mais positivo do que simplesmente eu ficar aqui falando para uma tela sem me valer de elementos gráficos, porque estudos empíricos também mostram que a capacidade do cérebro humano de absorver informações durante um longo tempo cai. E por isso, por exemplo, só a título exemplificativo, aqueles TED Talks que a gente assiste no YouTube, todos têm no máximo 12 minutos. Por quê? 12 a 15 minutos. Porque é provado que pessoas altamente focadas só conseguem manter esse padrão de, digamos assim, de foco na tela, ou seja, tem um máximo. Então, percebam, um desembargador, um ministro, assistindo uma sessão de horas e horas e horas, se você não sai do lugar comum e quando você vai fazer sustentação oral já se vale de algum elemento gráfico que chama atenção, a chance dele talvez não prestar atenção no que você está dizendo é muito pequena. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa é a etapa de... Pois Desculpa não. te interromper, até para contar aqui também uma experiência que eu tive, não usei ainda, né, essa questão de você transmitir, né, botar um PowerPoint, alguma imagem, mas eu, no TRF2 aqui no Rio, num caso que eu ia sustentar, eu estava aguardando, eu assisti um advogado
trazendo uma apresentação de PowerPoint, mas tinha tanta coisa escrita, mas tanta coisa escrita no PowerPoint, que era como se tivesse uma nova petição ali. Então, acho Pois que é, as pessoas precisam e compreender que não é bem por aí, né? a sua fala o seu argumento é perfeito. Essas projeções são para dar destaque para elementos gráficos fáceis de serem percebidos. Você tem que ter pouco texto, mais imagem, mais gráficos, mais pontos, tópicos, porque você não vai projetar lá um texto enorme, porque o desembargador não vai ter nem tempo de, na hora que você está fazendo a projeção, ler aquilo. Mas você colocar uma fotografia, você colocar um gráfico, colocar uma informação que chama atenção para elementos mais claros, até uma linha do tempo para mostrar para ele, às vezes, por exemplo, uma questão boa, simples, só prescrição. Você coloca ali que aconteceu isso tudo num gráfico de uma linha do tempo, fica fácil para ele verificar aquela informação com rapidez. Ou seja, existe técnica no emprego de design. Não é simplesmente você virar assim, vou tentar aqui fazer uma coisa estética bonitinha e vai resolver. Pelo contrário, isso pode, inclusive, ser um elemento negativo na sua exposição. Tudo envolve técnica quando a gente está falando de tecnologia, falando de design, etc, etc. A segunda etapa é de automação. Essa etapa é você tentar empregar tecnologia para pegar atividades repetitivas e atividades que possam ser, digamos assim, atribuídas à máquina para otimizar informações. Nessa etapa de automação, você pode se empregar de uma tecnologia de propósito geral, que é a inteligência artificial, que basicamente, muito grosso modo, é você trabalhar com um conjunto grande de dados, você cria um modelo algorítmico, matemático, para resolver um problema. Que pode ser qual problema? Pode ser o de encontrar em documentos uma informação. Pode ser o de classificar recursos para verificar se eles estão ou não em conformidade com o tema de repercussão geral. Esse é o Vitor. O Vitor basicamente é isso, ele é um classificador. Ele não julga nada, pelo menos na atual modelagem dele, ele serve basicamente para fazer algo que os servidores gastam 45 minutos, que é fazer uma conferência dos documentos e verificar se eles estão em conformidade com algum dos temas de repercussão geral que o Supremo Tribunal Federal já julgou, e fazer essa classificação para, no segundo momento, o recurso ser julgado em conformidade, se houver essa adaptação, a um dos temas de repercussão geral. Em verdade, o Vitor, inclusive, nem está em operação. Ele está em treinamento e o treinamento está sendo feito em torno de 27 temas. Como disse, ele otimiza uma atividade repetitiva que gastaria 45 minutos por uma pessoa, por um ser humano, e ele gasta 5 segundos para fazer essa mesma análise do conjunto de documentos, porque a máquina é extremamente hábil para fazer atividades repetitivas com muito mais proficiência do que nós. Então, essa etapa de automação, ela pode ser usada na advocacia com inúmeras finalidades. Ela pode auxiliar na análise documental, por exemplo, de uma due diligence, para analisar, por exemplo, autos e fazer uma sumarização das informações mais consistentes. Ele pode auxiliar de um modo até mais sofisticado, e aí já é um passo um pouquinho mais digamos assim, interessante, para você extrair das decisões qual que é o entendimento de um determinado órgão judiciário, ou de um determinado juiz, sobre um determinado tema. Então, a gente pode fazer, por exemplo, jurimetria, que é essa análise estatística, por exemplo, para saber qual que é o valor médio de condenação por negativação na comarca do Rio de Janeiro, nas varas cíveis, ou numa vara civil específica. Se você tem acesso às decisões dos juízes, você, em modelos algorítmicos relativamente simples, você consegue parametrizar essas informações, que é aquilo que a gente chama de juízo preditivo. E com base nisso, você pode extrair um monte de coisas extremamente relevantes. Você pode saber qual que é o valor limite para você fazer acordo, por exemplo. Você pode saber que tipo de argumento que o juiz gosta. Eu tenho, inclusive, um aluno da UFMG que ele está modelando uma IA para tentar extrair das decisões dos juízes quais são os doutrinadores e os tribunais que ele mais cita, porque todos nós somos enviesados, e então você enviesa o juiz com aquilo que ele gosta. Na hora, e o modelo, na hora que você estiver fazendo ali a petição, ele já vai te indicar qual doutrinador ou qual tribunal que esse juiz gosta, para na hora de você fazer a petição te auxiliar, inclusive, ou seja, essa função auxiliar que você fez alusão. E teria uma terceira etapa, só para terminar essa primeira etapa da nossa fala, que é propriamente a transformação, que é quando a gente começa a usar a tecnologia para coisas bem mais sofisticadas. Aí a gente começa a modelar novas formas de dimensionamento de conflitos, como é o caso das ODRs, das ODRs, das resoluções online de conflitos, com negociação assistida por tecnologia, aí você usa IA, inclusive,
para auxiliar a proposta que você vai oferecer para as pessoas. Isso pode ser feito sem ingerência humana, porque a própria máquina, ela, claro, e pontue-se, em tecnologia, sempre nós precisamos de dados. Dados, como se diz, é um novo petróleo. Então, e dos dados a gente extrai conhecimento. Não adianta ter os dados também. Por exemplo, o judiciário brasileiro, eu venho falando isso, inclusive, em vários foros, para os próprios juízes, no sentido de contribuir, que o judiciário brasileiro ele tem um pote de ouro de dados, que são os processos digitalizados há muitos anos, mas ele não transforma ou não transformava esses dados em conhecimento. Agora, se a gente começar a transformar esses dados em conhecimento, a gente começa a saber quais são os gatilhos da litigiosidade, a gente pode verificar qual que é o entendimento dos tribunais, quais que são os argumentos sobre cada tema para a formação de precedentes que os tribunais, qual que é a variação por ministro dos entendimentos. Eu posso ter essas informações todas planilhadas, todas estruturadas, e isso pode auxiliar, inclusive, na consecução de um sistema mais consistente de formação de precedentes, ou seja, o céu é o limite. Então, a gente tem muita coisa para a gente poder aplicar e resolver e auxiliar. Queria aqui, antes de passar a palavra para você, mandar um abraço para o Thiago, para tantas pessoas, para a Fernanda, muita gente aqui nos assistindo. Temos aqui uma chuva de comentários, que depois eu vou ver aqui o que tem de pergunta, né, que eu abri aí para o Célia está pessoal. aqui. Pode falar. E essa questão na verdade, uma coisa assim, um tipo de decisão que sempre me intrigou, e porque no início, né, quando eu estava assim, ainda não tinha sentado para estudar e analisar, né, os limites, né, e eu acho que isso é mais importante, os limites do uso da inteligência artificial e os riscos inerentes, né, a primeira coisa que eu pensei com relação ao pedido de gratuidade de justiça. Se o tribunal tem os parâmetros para fixação para concessão da gratuidade de justiça e pela análise da documentação apresentada pelo autor, o que ele ganha, o que ele gasta, né, a cópia do imposto de renda, não sei, de repente gastos com medicamentos, né, aquilo que a gente sabe que muitas vezes acaba reduzindo os ganhos, né, da pessoa, como que uma máquina, meu primeiro pensamento, ainda bem no início, ainda estou no início, mas nas primeiras reflexões sobre o assunto, me fizeram pensar por que a máquina não poderia decidir isso sozinha? Se é tudo tão objetivo, se eu não posso dar deferir a gratuidade para uma pessoa, né, que ganha X e indeferir para quem ganha o mesmo X ou quem tem a mesma capacidade financeira, por que a máquina não poderia decidir? Isso é uma questão absolutamente objetiva. E aí eu comecei a pensar em outras hipóteses e cheguei à conclusão que algumas se encaixariam, algumas outras seriam tão objetivas quanto essas, como, sei lá, o preenchimento dos requisitos da petição inicial. Mas, enfim, depois eu fui vendo que realmente você deslocar para a máquina, além de ter a questão constitucional, né, do juiz, da pessoa do juiz, realmente existem riscos. E aí o algoritmo ele vai aprendendo, ele vai mudando, e aí a gente pode chegar num limite que a gente não saiba, né, exatamente quais foram os parâmetros, e esses parâmetros se distanciarem daqueles que a gente estabeleceu, né, no início. Na verdade é o seguinte, essa nossa preocupação, que na verdade é uma preocupação generalizada, há muitos anos, é o problema de como que a modelos algorítmicos de IA, ele consegue proferir decisões sensíveis. Como assim? Decisões que podem impactar a nossa vida de um modo mais consistente. Por exemplo, porque a ideia da máquina decidindo já não é algo novo para nós. Um exemplo bem singelo, nós somos julgados pelo radar de trânsito quando a gente ultrapassa a velocidade. Ele vai lá, tira uma foto, aquela foto mostra que você ultrapassou o limite permitido, já expede imediatamente uma multa e você recebe ela e você não tem nenhum contra-argumento para falar, olha, eu não quero pagar essa multa, você vai lá e paga. Ou seja, nós já somos julgados, isso é um julgamento muito claro, que impacta inclusive a nossa vida de modo financeiro. A questão é quando a gente começa a usar essa máquina para fazer julgamentos em decisões sensíveis. Que é, por exemplo, julgar, por exemplo, na atualidade, uma questão. Quem vai receber tratamento
sendo que não tem tratamento para todo mundo numa UTI hoje por conta da pandemia. O modelo algorítmico de IA pode estabelecer quem que vai receber tratamento? Isso é uma decisão sensível no campo médico. No nosso caso, é possível deslocar o papel decisório do juiz para as máquinas em geral? E aí você tem que pensar, primeira coisa, eu estou diante de uma decisão sensível ou não? Então, um exemplo. Hoje tem um modelo algorítmico no Tribunal de Justiça de Pernambuco, dentro de um projeto que eles chamam de projeto ELIS, que ele faz a análise das petições iniciais e das certidões da dívida ativa das execuções fiscais. Ele tem um modelo, inclusive, super simples em termos de IA, que a gente chama de árvore decisória. Ele não trabalha com rede neural, porque é uma inteligência artificial que a gente chama de white box, ou que, melhor falando, ela é explicável, ou seja, uma árvore decisória, ela explica por que ela chegou àquela conclusão. Então, tem um modelo lá de inteligência artificial que ele lê e fala, ó, essa petição inicial não tem esse requisito, então corrija. A petição emende a petição inicial. Essa CDA, ela traz uma pretensão prescrita, e ele informa isso. Essa análise pode ser atribuída às máquinas sem grandes prejuízos? Se eu estou diante de uma inteligência artificial explicável, eu não vejo problema, como está acontecendo, por exemplo, nesses projetos que já estão em trâmite dentro do judiciário. Uma outra discussão mais complicada é você pensar na máquina começar a fazer legal reasoning, que é essa fundamentação das decisões em situações, seja como você pontuou, uma discussão, por exemplo, se concede ou não gratuidade de justiça, a partir de determinados parâmetros. Então, você estabeleceria os parâmetros. A pessoa já na petição inicial teria que indicar, ó, eu tenho tal requisito, a máquina então leria, falava, você tem o direito ou você não tem o direito. Em situações, mas sempre com uma função também auxiliar, que é uma função auxiliar peronomútil. Explico por quê, daqui a pouquinho. Mas assim, porque a ideia de que todas as decisões da máquina serão revistas pelo ser humano é uma discussão um tanto quanto complicada, porque normalmente o ser humano, ele começa digamos assim, a verificar realmente se a decisão da máquina foi boa, mas depois que ele verifica algumas vezes e que a decisão da máquina aparentemente é boa, ele para de verificar. Eu sempre dou o mesmo exemplo. É o caso nosso, por exemplo, de escolher o melhor trajeto para ir num lugar e a gente usa o Waze. A gente usou o Waze uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Nas primeiras vezes a gente ficava tentando fugir do Waze e aí caía num engarrafamento. E hoje, quase todo mundo, quando entra no carro, por exemplo, esse é meu exemplo, eu entro no carro, coloco lá, ó, eu quero ir para tal lugar, e eu sigo aquilo ali, ou seja, eu não fico ali verificando se aquele realmente é o melhor trajeto. E se aquilo vai gerar, inclusive, algum risco. Já aconteceu, inclusive, aí no Rio de Janeiro, da pessoa ser enviada pelo Waze para um lugar perigoso e acabou tendo problemas muito delicados. Então, ou seja, a ideia de atribuição à máquina, ela tem um problema que é o que a gente chama de viés da automação, que é a crença ou o fato de que ordinariamente nós acreditamos na resposta que a máquina nos ofereça. E se a gente chegar ao ponto, e aí eu queria pontuar isso, se a gente chegar ao ponto da máquina conseguir fazer esse tipo de trabalho, ou seja, fundamentar as decisões, a gente vai ter que cair num dilema. Qual? Isso juridicamente é possível ou não? E aí, por que desse dilema? Porque há alguns anos existem linhas de pesquisa muito sérias no mundo que mostram que a inteligência artificial, por melhor que ela seja, quando ela se vale de uma modelagem, de uma abordagem mais sofisticada, que a gente chama de machine learning, utilizando um tipo de treinamento que a gente chama de deep learning a partir de redes neurais convolucionais profundas, ela tem um problema, que é o problema de que ela reproduz os padrões extraídos dos dados. Como assim? A inteligência artificial, ela não sabe o que ela está julgando, ela é uma máquina. Ela basicamente faz o quê? Ela pega um conjunto de dados e, mediante um treinamento feito e auxiliado por humanos, que a gente chama de aprendizado supervisionado, ou de uma extração de parâmetros feito por ela própria, que a gente chama de aprendizado não supervisionado, tem outros, mas é só para ser didático e simplificar bem o argumento aqui. Ela extrai padrões dos dados para oferecer respostas. Porque, basicamente, o que você coloca dentro de uma IA?
grosseiramente. Você coloca entradas e respostas que você quer que sejam ofertadas a partir daquela entrada. Então você coloca os dados de entrada e saída e ensina a máquina que quando chegarem novos dados, ela vai ter que chegar à mesma saída, ou uma saída aproximada daquela que você a treinou. Por isso que é inteligência artificial. Ela aprende com os dados para oferecer respostas análogas àquelas que ela foi treinada. Beleza. Só que já existe a demonstração, e eu queria até deixar aqui indicação para todos, de um documentário recém-lançado, é do ano passado, mas ele está recém-lançado no Netflix, que chama Coded Bias, que basicamente está explicando esse problema que eu vou, a partir de agora, explicitar. Qual seja, de que se o conjunto de dados que a máquina tem é um conjunto de dados que mostra dados de decisões humanas preconceituosas, a máquina vai reproduzir aquelas respostas preconceituosas. Então, por exemplo, saiu na revista do MIT, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nessa semana, um texto mostrando como que as mulheres recebem menos anúncios de ofertas de emprego porque a IA acredita que elas trabalhem menos do que os homens. Significa que a inteligência artificial ela é preconceituosa? Não. Significa que os dados sempre foram construídos atribuindo maior importância ao homem no mercado de trabalho. É um problema humano que a máquina reproduz a partir dos dados que lhes são oferecidos. Do mesmo modo, vocês já devem ter visto pelo menos alguma notícia na televisão mostrando o dilema em torno do uso do reconhecimento facial por inteligência artificial para policiamento preditivo. A polícia usando IA para identificar criminosos. De vez em quando vai prender um cidadão que não tinha nada a ver, porque a máquina errou. E por que a máquina errou? Porque a máquina ela foi alimentada com um conjunto de dados, com um dataset, que não era preciso, por exemplo, em relação a um perfil de pessoas. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum, em relação a negros e latinos. A máquina é excelente para reconhecer a face de um homem branco mais velho, mas ela é péssima para reconhecer a face de uma pessoa negra. Inclusive, esse documentário Coded Bias mostra, inclusive, a história de uma pesquisadora que ela, claramente, por ser negra, ela não conseguia ser vista pela inteligência artificial. Ela não conseguia, basicamente, ser o quê? Enxergada, efetivamente. Por quê? Porque os dados que foram ali apresentados eram enviesados. E o exemplo mais emblemático no direito é um exemplo de um modelo algorítmico na justiça criminal americana que é auxiliado para fazer análise de risco de pessoas que são presas, que chama COMPASS. E lá se mostrou claramente que essa situação de ampliar o risco de pessoas negras e latinas era provado. Então, uma ONG que chama ProPublica fez um relatório mostrando que a IA era, entre aspas, preconceituosa, porque ela pegou um banco de dados de decisões humanas, parametrizou e percebeu o quê? Pessoas negras são mais perigosas do que as brancas. Claro que isso é um preconceito, mas isso não é real. Tem um pessoal aqui pedindo umas indicações. Eu vou pedir para vocês, essa reportagem que eu inclusive fiz alusão, tá no meu canal do Telegram, só vocês entrarem no meu perfil, na minha bio, colocar lá no canal do Telegram, que eu vou colocando essas informações lá para vocês, que tá tudo lá à disposição e tem muita coisa à disposição na internet. Eu tenho acompanhado não só lá, como até a programação da sua matéria lá oferecida na pós da UFMG, uma parte da bibliografia da minha dissertação eu peguei lá, enfim, tive ótimas ideias com base nos textos que você oferece lá para sua turma e certamente esse resto, esses outros materiais vão ser importantes para todo mundo que está aqui assistindo a live. Tem muita gente interessada, né, em saber mais, em aprender mais. E essa questão do Compass, nesse julgamento nos Estados Unidos, é realmente muito emblemático. E eu acho que ele mostra pra gente que a gente realmente tem que tomar cuidado, porque muito provavelmente
um juiz, né, numa condição normal, uma pessoa, né, não preconceituosa, jamais daria uma pena maior para uma pessoa por ela ser negra. E, enfim, o que a gente vê é negro, latino e as pessoas que moram em bairros mais pobres, né, quando são submetidas aos questionamentos do Compass, elas acabam, né, tendo penas mais elevadas, não conseguem, né, responder em liberdade. É verdade. Na verdade, e o problema todo é esse. É a discussão até que ponto que a IA, no atual estágio que ela se encontra, ela possa proferir decisões sensíveis. Por quê? Esse problema, que é um problema matemático, ele não é um problema fácil de ser solvido. Por qual razão? Porque modelos mais sofisticados de IA, eles são black box. Isso quer dizer o quê? Eles não são explicáveis, eles são opacos, eles não têm aquilo que, no ponto de vista jurídico, nós chamamos de transparência algorítmica. Eu venho, inclusive, defendendo, tem outras pessoas, inclusive o Luiz Vale, que está aqui nos assistindo, o professor Luiz Vale, nós vimos defendendo, inclusive, a possibilidade de um devido processo tecnológico, que é a ideia de você acoplar ao devido processo, que sempre foi uma cláusula processual de controle do poder, um modo de você controlar o poder algorítmico. E, para tanto, você precisa modelar a própria IA de modo que a IA seja explicável, que ela tenha transparência. Nós temos até, inclusive, uma resolução do CNJ, que é a resolução 332, que está tentando exatamente criar alguns aspectos essenciais para a modelagem dessas máquinas, para que elas não sejam opacas, para que elas sejam transparentes. Mas no atual estágio de evolução da inteligência artificial, elas ainda não são plenamente explicáveis. Nem a pessoa que cria, que modela, consegue saber como que ela chegou ao resultado, que esse é o problema. Por isso que a gente chama ela de black box. Tem uma linha de pesquisa na DARPA, que é a agência americana de defesa, que vem tentando construir IAs explicáveis. Porque eles têm um problema até mais sério, que eles estão com decisões sensíveis de vida e morte. Porque eles colocam lá no drone e programam o drone para matar alguém. Então, eles estão então, com uma linha muito consistente para fazer o que eles chamam de IA explicável. Porque as IAs que a gente tem em redes neurais, no atual estágio, elas não são explicáveis. Ou seja, elas não conseguem mostrar como que elas chegaram naquela solução. E aí a gente tem um problema jurídico óbvio, qual seja, as decisões para nós precisam ser fundamentadas. Então, até para usar, até na hora de escolher qual modelagem de IA que a gente vai fazer, a gente precisa de ter um conhecimento de tecnologia. E perceba, Natália, e todos que estão nos ouvindo, nós estamos, então, num campo altamente multidisciplinar. Nós, do direito, não conseguimos fazer isso sozinhos se a gente não estudar um pouco de tecnologia e entender. Isso não significa que nós nos tornaremos, como é que fala? Especialistas, programadores ou coisa que valha. Ninguém está exigindo isso de nós. Fiquem tranquilos. Mas a ideia é de você tentar criar modelagens e conversar em equipes multidisciplinares para tentar otimizar isso da melhor forma possível. E o judiciário brasileiro vem se preocupando com isso. Eu faço parte, inclusive, de um projeto da CJF para tentar pensar em algumas abordagens, inclusive em termos de design, de emprego de nudges, etc., para auxiliar, inclusive, na melhoria do sistema. E eu acho isso importante, ou seja, eu sou da advocacia e o CJF tem, claro, no grupo juízes, mas tem pessoas, inclusive, da área do direito. O meu queridíssimo amigo Fred Dias Júnior também está nesse grupo, professora Ana Beatriz Presgrave. Então, ou seja, é uma conversa multidisciplinar com gente, inclusive, de vários segmentos da área do direito, exatamente para tentar englobar várias perspectivas, até porque a gente está diante de uma situação muito delicada. E agora, inclusive, por força dos tribunais superiores estarem caminhando para o uso cada vez mais consistente de modelos algorítmicos de IA, inclusive para auxiliar na admissibilidade dos recursos. É o caso, por exemplo, do Atos e do Sócrates, do STJ, que tem uma modelagem utilizando o aprendizado não supervisionado. Eles têm um dataset enorme, são mais de 8 milhões de documentos, mas nos projetos piloto que eu já tive acesso, ele vai, inclusive, no dashboard, na tela assim, do assessor, já indicar da leitura da petição do seu recurso especial pela máquina,
ele já vai, inclusive, promover indicações de possíveis causas de inadmissibilidade, por súmula 7, súmula 5, e aí a gente cai o problema. Se o assessor, pelo viés de automação, ele não conferir aquilo na peça, isso pode caminhar para um aumento exponencial do número de inadmissibilidades dos recursos especiais, e aí a gente tem um problema, e é uma função, inclusive, muito importante da OAB, inclusive, cobrar efetivamente como que está sendo essa modelagem, a participação na própria modelagem dessas IAs, para que daqui a algum tempo nós não sejamos surpreendidos por uma avalanche de decisões de inadmissibilidade produzidas pela máquina, por uma análise, às vezes, que a modelagem não foi tão bem feita, porque eu estou simplificando muito aqui o argumento. Mas para a própria modelagem, eu tenho um problema de explicar à máquina a lei em português. Explicar à máquina, ter um dataset que ela consiga compreender o significado das palavras em português, a fazer esse tipo de associação, os modelos de PLN, que é processamento de linguagem natural, que é uma abordagem de IA, para ler as peças e entender as peças, seja bem estruturada. Então nós estamos num campo muito, muito interessante, que envolve e que merece uma grande atenção dentro desse movimento, dessa virada tecnológica, ou seja, nesse movimento no qual tecnologia não é só mais instrumento. Tecnologia muda a nossa vida. E essa questão do uso, né, das ferramentas tecnológicas pelo STJ, e a gente está aí em vias de ver isso começar a ser aplicado, né, no futuro próximo, digamos assim, isso deixa a gente numa situação assim, extremamente difícil, porque a gente não sabe se a gente escrever fato, se a máquina, o que a gente vai escrever que a máquina vai pescar na leitura que ela fizer da petição, ou seja, quais seriam as palavras proibidas, né, para os advogados falarem. E qual é a abordagem que o advogado tem que fazer para a máquina entender ele melhor? A gente tem que pensar mais nessa parte visual, gráfica das nossas petições. O que a gente tem que fazer, né, para chamar atenção para as violações que a gente vê acontecendo? E aí, o que eu sempre pensei como, na minha visão, o melhor dos mundos, né, para fins de regulamentação da inteligência artificial e do uso dos algoritmos, né, para atividade decisória, seria audiências públicas para validar esse algoritmo, ouvindo a sociedade, ouvindo a todos. Mas perceba, Natália, sem querer te cortar, e em algum momento te cortando, me desculpe, a audiência pública não vai resolver nosso problema. Por quê? Porque modelagem de IA envolve necessidade de conhecimento de pessoas com expertise em equipes multidisciplinares. Isso quer dizer o quê? Que no nosso modelo de audiência pública, que é um modelo meio assim, das pessoas serem ouvidas, e inclusive as próprias respostas às audiências, os próprios efeitos das audiências públicas, segundo os relatórios empíricos, no âmbito, por exemplo, de formação de precedentes, eles mostram que o resultado disso na fundamentação das decisões é muito pequeno. O que nós precisamos aqui é algo que é talvez um dos pontos frágeis, até fala disso na resolução 332, que é o problema de você ter uma participação mais ampla dos stakeholders, dos afetados. Mas não é uma participação qualquer, plebiscitária, até o Thiago acabou de falar isso aqui. Das pessoas, vamos lá, vamos validar e vamos ouvir as pessoas. Não, colocar em pauta, o modelo é esse, a gente está modelando desse modo, e a gente precisa verificar o quê? Qual que é o melhor interesse para a advocacia? Especialmente para o cidadão, para o afetado, para essa modelagem. Por quê? Por exemplo, pegando uma questão simples, para eu aplicar um precedente, eu não consigo criar, pelo menos na atualidade, um modelo geral para aplicar todos os precedentes. Eu precisaria modelar uma IA para aplicar precedentes no tema tal. E aí eu teria que ter tantos modelos quanto temas. Porque a ideia de tentar modelar no grosso, a IA não é boa com generalismos. Até porque, como você bem sabe, a gente não tem aquilo que a gente chama de IA geral. A gente tem IA fraca ou especialista. Ou seja, ela resolve muito bem, então ela teria que ser modulada para resolver um conflito. Muito bem, então vamos pegar um caso que no STJ tem processos pra caramba, repetitivo. Então a equipe de TI vai modelar uma IA para analisar
e oferecer um modelo para justificar aquilo. Então, perceba, a nossa abordagem tradicional, como processualista, de acreditar que só ouvindo as pessoas a gente vai resolver os problemas, não funciona nesse campo. Nesse campo, a gente precisa de ter pessoas de vários grupos, de várias expertises, e não adianta também só uma coisa para a gente tentar perceber, nós do direito, costumeiramente, a gente acha que vai conseguir resolver tudo com o direito. E pelo contrário, a gente cada dia mais as pessoas vão mostrando, julgando a nossa cara, que o direito é insuficiente em várias situações, e esse é um caso. Tentar regulamentar uma área com tamanha rapidez de evolução, porque a tecnologia ela muda, inclusive eu fico até pesaroso de ter te colocado nesse momento, até confidencio, porque eu vou te colocar no mesmo problema que eu tenho, que é a necessidade de uma atualização diária. Porque se eu não ficar ligado em revistas de tecnologia todos os dias e passar os olhos para saber o que está acontecendo, eu posso ser surpreendido por uma inovação que muda o debate por completo. Então não é como no direito que a gente vai se atualizando de tempos em tempos, assim, não. É você ficar acompanhando o que está acontecendo dia a dia, porque alguém pode ter modelado lá na Finlândia um tipo de IA com uma finalidade específica que você precisa estar atento para os seus propósitos de pesquisa. Então é uma área muito dinâmica, muda as coisas muito rápido, a evolução, as pesquisas muito sérias são feitas a todo momento, tudo embasado em dados, em conhecimento e etc, etc. É uma área muito ligada em conhecimento a partir de dados, o que é muito relevante. Então a gente precisa, nós do direito, a gente precisa ter esse choque, essa virada de chave, inclusive nesse aspecto. O nosso modo cotidiano de lidar com o direito não resolve. Que eu, inclusive, já me ressinto em relação a ele. Eu fico incomodado de fazer reforma processual sem saber efetivamente como que as coisas estão acontecendo dentro do judiciário, sem que esses dados do judiciário sejam revertidos em conhecimento. Mas eu acho que a gente tem possibilidades muito grandes, e um foro como esse que você me dá a alegria de estar aqui hoje para poder conversar com o seu público aqui, favorece essa ampliação de interlocutores em torno do tema, e com dois cuidados, para que a gente não seja rejeicionista, que aquele pessoal fala, isso não vai funcionar, isso é um absurdo, etc, etc, que essa pessoa, coitado, ele já é jurássico e ele vai ser extirpado do sistema. Então, é uma coisa bem darwiniana, ele vai ser retirado literalmente do sistema, porque a tecnologia vai atropelá-lo, e nem ser ufanista, de acreditar que isso é uma maravilha, vai resolver todos os problemas, não, só tem benefícios, não tem risco algum. Esses dois grupos são problemáticos, a gente tem que ficar no meio deles, daqueles que pode fazer muitas coisas legais com a tecnologia, mas que, obviamente, a todo momento vai sabendo quais são os riscos que ele vai implementar. Não, maravilha. Eu acho que realmente a minha ideia sobre a questão da audiência pública é realmente uma cabeça muito fechada, né, dentro do direito e na tentativa mais de referendar, né, o uso, da gente chancelar, de ter a participação de todo mundo, mas de fato tem outros atores que são extremamente importantes, que são as pessoas que vão efetivamente desenhar o sistema e colocar, né, esses algoritmos para funcionar. Acho que a gente só precisa ter espaço, né, para a gente dizer o que a gente precisa, nós de advocacia, os juízes, o que eles precisam, né, de auxílio. Enfim, eu acho que esse espaço democrático é importante, mas muitas vezes é inviável por conta da caixa preta. Então, Exatamente. isso muitas Mas vezes é inviável, né? e na verdade é a questão da gente saber como que as coisas efetivamente estão funcionando. Porque por vezes a gente começa a ver tecnologia e a gente está acostumado a ver muito filme de ficção científica, não estou falando do seu caso, mas às vezes as pessoas em geral acham que é uma outra coisa, que as coisas funcionam de outro modo. E nós estamos diante de uma área que envolve uma racionalidade muito diferente da nossa jurídica, entendeu? Só aqui eu não posso deixar de falar do Zé Roberto Melo Porto, mandar um abraço para ele, da Camila, da Fernanda, do professor Fabrício. É uma alegria ter todos vocês.
E eu acho que o professor Jerry caiu. Vou enviar aqui mais um convite para ele. Estamos aguardando. Aí eu voltei. A tecnologia às vezes prega umas peças assim na gente, né? Não, eu falo que se um evento sobre tecnologia não tiver algum problema, ele não foi didático. Tem toda a razão. Mas até me perdi aqui no que onde a gente estava, mas agora a gente já está encaminhando aí para os nossos minutinhos, 10 minutinhos finais. E vamos ver aqui que tem, tiveram várias perguntas. Essa live realmente acho que é recorde de comentários. Ué, que bom, hein? Realmente é um tema que interessa muito. Eu vi passando algumas perguntas aqui. Esse documentário, estou voltando aqui, tem alguns comentários sobre o documentário. Eu realmente ainda não assisti É excelente. e já quero Super ver. didático. Na verdade, para você que estuda o tema, ele não vai trazer nenhuma grande novidade. Ele vai falar dos problemas do preconceito, vai mostrar a Kate O'Neill, que é uma precursora desse debate no mundo inteiro. Aí o livro dela É, é demais, né? é Muito legal. sensacional. Sensacional, o livro dela é sensacional. Que é Weapons of Math Destruction, que acho que a tradução tem traduzido em Armas de português, acho que destruição em é massa. matemática, mas assim, ele em português acho que é Algoritmos de Destruição Destruição em em massa. Massa. Eu acho que é o nome em português. É um livro Eu de até tô com. 2016, é um livro de 2016, excelente, é um best-seller absoluto, é um livro essencial. Quando eu li ele em 2016, eu quase entrei em parafuso, porque o livro é muito bom. Eu até, ó. É ele aqui, ó. É O meu exatamente já é a esse. versão em português, ó. Ele é ótimo, esse livro. Fica aqui uma recomendação para todos lerem. Tem a Kate O'Neill no livro, no documentário. Na verdade, tem um monte de documentários hoje que acho que são importantes, que eles são didáticos para a pessoa que não está muito afeiçoada com tecnologia, mas eu preciso deixar essa mensagem para todos vocês. Tecnologia não é mais algo que nós possamos simplesmente negligenciar. Ela faz parte do nosso cotidiano. O judiciário brasileiro vem investindo de um modo brutal nisso. Ele é destacado comparativamente a outros países do mundo em alguns aspectos, não em todos. E nós, obviamente, como advogados, a nossa função principal é de tentar fazer com que os nossos argumentos e o contraditório que nós desenvolvemos para os nossos clientes seja efetivado. Então, a gente precisa pensar em novas formas, em adaptá-las, até porque a gente vai ter que começar a ter essa preocupação que a doutora Natália fez alusão. Como que eu vou escrever minha peça? Como que eu vou modelar? E aí, provavelmente, ela está sendo modelando como os próprios assessores ordinariamente analisam os recursos. Então, um recurso extraordinário, eles estão sempre preocupados ali qual que seria a tese de repercussão geral que o advogado está, em algum nível, propondo no seu recurso extraordinário, porque o recurso extraordinário deixou muito de ser aquele recurso tradicionalmente escrito. Hoje não, ele já começa com uma proposta de possível tese de repercussão geral para demonstração do binômio da repercussão geral numa preliminar. Então você vai ter que tentar seguir esses comandos e levando em consideração, inclusive, os limites da máquina para fazer processamento de linguagem natural. Porque aquilo que eu disse, a gente ainda tem uma limitação, até técnica, que a gente não tem um conjunto de dados, de corpos, que a gente fala em português, para uma leitura mais consistente. Então, os tribunais estão, inclusive, tendo dificuldades para modelar IA para leitura de peças com maior proficiência por conta disso. Não, realmente, os advogados realmente não podem negligenciar o uso das ferramentas de inteligência artificial e não só, né, as ferramentas que são usadas pelo judiciário, mas as ferramentas de jurimetria que tem, né, para os advogados usarem, como você bem falou no começo, né, para identificar as padrões decisórios de cada juiz, como que eles costumam analisar, como eles costumam decidir, qual é a chance de êxito, de perder, e a gente consegue até passar para os nossos clientes parâmetros mais objetivos, né? Sem dúvidas. De risco de ganhar e de perder. É óbvio
que hoje a gente ainda não tem, né, a estabilidade, a rigidez, a integridade da jurisprudência como a gente gostaria, e o próprio CPC, né, nos orienta, mas eu acho que a gente já consegue estabelecer algumas balizas, ao menos, para passar para os nossos clientes e para evitar as surpresas, né? Exatamente, e perceba, com a tecnologia, inclusive eu defendo isso já há algum tempo, tem duas pessoas aqui que também estão assistindo que defendem isso, que é o João e o Luiz Vale, que a gente pode usar a tecnologia exatamente para tentar implementar o 926. Porque se a gente consegue abrir a caixa preta dos tribunais, que é exatamente mostrar como que cada ministro julga cada um dos temas, a gente consegue planilhar, inclusive, as variações de entendimento de um ministro. O que naquele caso ele julgou? E aí o ônus de fundamentação dele tem que ser diferenciado, porque tal qual acontece em outros sistemas que levam os precedentes mais a sério do que nós, até por ter uma tradição mais antiga, é muito comum você ver um justice falar assim, olha, eu estou indo contra essa linha de precedente, e ele explica. Aqui, às vezes, há uma mudança de posicionamento sem esse tipo de explicação. Se estiver tudo transparente e você tiver uma IA para poder modelar apresentar esses dados de modo claro, fica muito mais fácil, inclusive, para todo mundo trabalhar, porque a gente vai saber efetivamente como que cada ministro está julgando. Então, a gente pode até finalmente conseguir aplicar o 926 e o 926 se tornar uma norma operacional do sistema, porque eu vou saber com muita clareza como que os ministros estariam julgando quaisquer tipos de temas, ou seja, a tecnologia vai nos permitir um conhecimento interno do próprio modo como os tribunais vêm julgando, o que é ótimo, porque, como diz o professor Duxbury, no âmbito dos precedentes, os juízes não precisam reinventar a roda a cada julgamento. E a própria mantença da estabilidade do entendimento, ele dá maior segurança jurídica do que essa situação de flexibilidade, anarquia interpretativa que, por vezes, nós vivenciamos e que é um problema para todos, em especial para o cidadão. Não, com certeza. Essa questão, então, assim, a gente fica muito claro aqui para todos que essa realidade, não só dentro dos tribunais, né, para ajudar a efetividade, ao cumprimento aí do dever constitucional da duração razoável do processo, a gente vê também que na vida do advogado isso é muito importante. Então, assim, não é só porque a gente está vendo isso nos tribunais que a gente não pode aplicar na nossa rotina. Então, acho que é muito importante ter isso em mente, né? Que isso tem que ser aplicado também na rotina do advogado. E já entrando aqui nos nossos 2 últimos minutos, as lives, eu sempre costumo dizer isso, passam muito rápido. Quando é boa, assim, tem tanta interlocução, passa mais rápido ainda. E eu já queria te passar para eventuais considerações finais, mas já agradecendo muito, né, você ter aceito o convite de participar aqui desse nosso projeto das quartas processuais. Já registro, né, o nosso convite, né, que vamos formalizar por e-mail e tudo certinho, para participar da nossa próximo volume da obra coletiva, que a gente fez uma primeira, né, transformando nessas palestras concretizando elas em livro. Então, o primeiro a gente lançou há pouco e aí a gente já está começando a coletar os artigos para a nossa segunda edição. E mais uma vez agradeço muito. Para mim, realmente é muito importante poder estar aqui, dialogar com você, que foi minha referência aí para a escolha do meu tema, para aprofundar os estudos nesse ponto. Ué, Natália, eu só te agradeço a todos que estão aqui no plena quarta-feira, nessa hora da manhã, gastando tempo conosco, né? Então, fica o meu agradecimento aqui, meu abraço fraterno para todos e todas. Em relação a você, eu estou completamente à disposição para, se você quiser aprofundar essa interlocução sobre o seu próprio trabalho aí, até porque é um tema que eu gosto demais da conta, estudo há muitos anos. E deixar aqui para todos, se alguém tiver interesse, eu tenho um canal no YouTube que tem muitas palestras, muito material, canal no academia.edu, meu canal do Telegram, tá tudo na bio do meu Instagram aqui, todos os links para esses canais. Fica aí se alguém quiser, e pode inclusive me perguntar nessas redes todas, se tem alguma dúvida, vai ser um prazer poder auxiliar a todos, porque a minha função hoje, muito, em grande medida, além de ser advogado, por óbvio, professor, mas é exatamente tentar divulgar
essa discussão, que a gente precisa ter mais interlocução, mais interlocutores de qualidade, para a gente poder exatamente conseguir modelar uma tecnologia para a nossa justiça e para os nossos cidadãos e para a nossa advocacia que não prejudique ninguém, que na verdade mantenha todo mundo, porque a gente não pode deixar ninguém pelo meio do caminho. A ideia é exatamente tentar convencer aqueles que rejeitam e mostrar as benesses disso, e convencer também aqueles que estão apostando demais em tecnologia sem levar em consideração os riscos, e que podem ser riscos, como a gente teve a oportunidade aqui de mencionar, você e eu, que são exponenciais. Se uma IA for modelada para ser preconceituosa, o dano vai ser para milhares de pessoas. Para milhares, como por exemplo, para milhares de mulheres no campo, por exemplo, de recrutamento de pessoal. Que tira as mulheres, porque se eu vou escolher um CEO de uma empresa, a máquina vai entender que vai ter que ser um homem branco acima de 50 anos, que é o perfil da grande maioria dos CEOs das grandes, ou seja, isso é um absurdo. Então a gente precisa, e eu estou falando disso porque isso já aconteceu no Google, já aconteceu em outras empresas de tecnologia, eles abortaram o projeto exatamente porque eles viram que os resultados foram preconceituosos por exemplo, com as mulheres. Então a gente precisa ter esse cuidado, e fica aqui meu abraço para todos, aqui um abraço para a Fernanda, e agora a Fernanda Borges, professora, acabei de ver que está aqui. Então um abraço para todos, para todas, e meu muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.